Estamos de volta com a Revista Justiça, agora 10 horas e 48 minutos. Revista Justiça Entrevista. O assunto agora no Revista Justiça é a conversão em lei da medida provisória 863, que permite 100% de investimento estrangeiro em companhias aéreas que atuam no Brasil e com a volta do despacho, entre aspas, gratuito de bagagem de até 23 quilos. Eu converso agora com o advogado e conselheiro estadual de defesa do consumidor de Rondônia, o Dr. Gabriel Tomazetti, que vai analisar as consequências dessa nova legislação. Doutor Gabriel, muito obrigado mesmo por atender de pronto a Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. É sempre uma satisfação poder conversar com vocês e levar informações de tanto interesse de boa parte da população brasileira. Doutor Gabriel, o senhor esteve até em Brasília acompanhando a tramitação dessa medida provisória? Sim, nós estivemos em Brasília há 2 semanas atrás. Participamos de 2 audiências públicas na Câmara dos Deputados, sendo uma delas na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento da Região Amazônica, a FINDRA, e a outra na Comissão de Viação e Transporte. Nessas 2 audiências, foram debatidas, a MP foi debatida amplamente, e na primeira comissão, na de Integração Nacional e Desenvolvimento da Região Amazônica, foi discutida especialmente a questão da importância do transporte aéreo para a própria integração nacional e as dificuldades que tem, especialmente, os estados da região norte e nordeste, Então, esses assuntos foram bastante debatidos, ficou evidenciado ali uma ausência da ANAC de uma maior fiscalização, onde as companhias têm operado com valores manifestamente abusivos, e a gente acompanha isso de perto e podemos participar desses debates, levando aí os anseios e as dificuldades gigantescas que passam os estados aqui da região norte. E na opinião do senhor, essa entrada de capital estrangeiro, de empresas de outros países, vai gerar uma melhor concorrência, ou uma maior concorrência entre as aéreas, justamente nesse ponto de fazer a cobertura das regiões brasileiras que hoje acabam não sendo atraentes para as companhias atuais? Nós temos bastante convicção de que a médio e longo prazo vai ser muito interessante para o consumidor brasileiro, uma vez que hoje há praticamente, vamos dizer assim, entre aspas, um monopólio, uma vez que essas 3 empresas que operam, porque uma já não está mais, que é a Avianca, elas estão, em muitos casos, a gente identifica uma busca por igualar os preços. Então, assim, a gente está realmente refém dessas companhias. Uma vez abrindo o mercado para empresas de fora, a tendência a médio e longo prazo é sim baratear os custos, trazer muito mais opções do consumidor brasileiro e com isso vantagens sem sombra de dúvidas. Na teoria isso é muito louvável, mas não há um receio também de novas companhias virem aqui para o Brasil e acabarem fazendo parte desse mesmo grupo, tentando igualar os preços desde a livre concorrência? Perfeito. Essa pergunta é muito importante, por isso que os órgãos de defesa do consumidor estão cada vez mais unidos, e acompanhando de perto toda essa tramitação. Nessas audiências, por exemplo, estava lá o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, estava a OAB Nacional também, representada lá pelo Procurador Nacional de Defesa do Consumidor. Então nós estamos numa sintonia muito grande, acompanhando isso, porque há sim esse receio, e para isso que serve, em tese, pelo menos deveria servir tanto a agência reguladora quanto o CADE. Eu acabei de ter a notícia de que o CADE recomendou ao presidente da República que vete a proibição de cobrança de bagagem. Então, assim, o CADE, ele está vamos dizer assim, entre aspas, se intrometendo numa questão em prejuízo ao consumidor, E por que não analisou, por que não analisa, não investiga a fundo essa questão do próprio, vamos dizer, entre aspas, desse monopólio, desses preços abusivos? Da mesma forma, a agência reguladora, a ANAC, ela deixa de fiscalizar do ponto de vista dos problemas que afetam diretamente o consumidor e emitiu uma resolução, a resolução 400 de 2016,
permitindo a cobrança de bagagens, pelas bagagens despachadas até 23 quilos, sem uma contrapartida muito clara de que haveria a redução de preços. Então isso foi verbalizado, mas isso não consta da resolução e do acordo que foi feito com essas companhias naquele momento. Resultado, os preços continuaram caros e ainda teve o acréscimo da bagagem. Então é preciso que a sociedade civil cada vez mais acompanhe esses passos e cobre desses órgãos que são criados para fiscalizar e tem que fazer o dever de casa. Dr. Gabriel Tomazetti, a não cobrança da bagagem de 23 quilos, de até 23 quilos, isso não vai acabar resultando ainda numa cobrança que a conta todo mundo vai pagar? Olha só, essa pergunta é o que é mais delicada. Por quê? O que a gente defendeu lá nessas audiências públicas, né? Na audiência pública da Comissão de Viação e Transportes, foi convocada por uma deputada federal daqui de Rondônia, a deputada Jaqueline Cassol, e ela disse o seguinte: olha, se tiver realmente, né, a diminuição dos preços, é razoável sim que se cobre as bagagens, assim como acontece em outros países. Agora, da forma que está hoje, com preços verdadeiramente absurdos, com vantagem manifestamente excessiva em vários trechos que a gente identificou e discutiu lá, especialmente nessas regiões mais distantes. Então, do jeito que está hoje, a cobrança de bagagem, ela só está beneficiando as companhias aéreas. Agora, futuramente, com a vinda dessas companhias e com uma disposição muito certa, formal e concreta de diminuição de preços, aí sim pode começar a cobrar bagagem. Inclusive eu sou a favor, porque como você bem disse na sua pergunta, não existe o cafezinho grátis, alguém está pagando essa conta, isso é muito óbvio. Então se eu quero viajar sem bagagem e pagar, um exemplo, R$250, e a outra pessoa quer pagar 310 e viajar com a bagagem, opção de cada um, que é razoável, eu concordo que seja dessa forma, mas não hoje, dessa forma absurda que está, e sem a agência reguladora fazer o seu papel. E sobre um outro ponto dessa medida provisória, estamos falando de capital estrangeiro 100%. Essas companhias, elas vão poder atuar no Brasil com 100% de uma tripulação estrangeira? Esse é o ponto que foi bastante defendido nas audiências públicas, uma preocupação extremamente relevante, que é a questão dos empregos para as tripulações, né, e não somente para as tripulações, mas também para os demais funcionários das empresas. Então, nós esperamos que seja sancionado dessa forma, mas o Congresso, ele entendeu realmente que deve ter até, salvo engano, 95% de tripulantes daqui, do país, e também e aí 5% de voos regionais. Então, assim, teve essa reflexão no Congresso Nacional e agora a gente espera que seja sancionado dessa forma. É bastante válido, uma vez que a gente está numa situação de carência de empregos, então é importante que tenha, sim, esse cuidado por parte aí dos legisladores em relação ao nosso mercado de trabalho. E tudo agora depende da sanção do presidente da República, que pode vetar ou não artigos, trechos desta lei nova. Exatamente. Uma preocupação muito grande que está sendo muito discutido é essa questão das bagagens, né? Então, a gente já viu notícias dizendo que o presidente já assinou de forma favorável a manter o veto, ou seja, continuar proibindo, pelo menos por hora, a cobrança de bagagens, e agora a gente teve a notícia de que o CAD se manifestou formalmente um pedido ao presidente para que vete essa redação, passando de imediato, né, a continuar permitindo essa cobrança das bagagens. Quero agradecer a participação na Rádio Justiça do advogado e conselheiro estadual de defesa do consumidor de Rondônia, o Dr. Gabriel Tomazetti, falando hoje sobre a conversão em lei da medida provisória 863, que permite 100% de investimento estrangeiro em companhias aéreas e também a volta do despacho gratuito de bagagens de até 23 quilos. Dr. Gabriel, mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço, é uma satisfação, e vale lembrar que somos todos consumidores. Então esses assuntos são de extrema relevância. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez. 10h58, Revista Justiça de hoje fica por aqui.